Boa noite, queridos, a paz, amém? Pastor Alexandre, hoje vai ser light, motivacional. Ninguém acredita mais, né? Ai, queridos, nesse tempo, Deus tem ministrado bastante comigo, sabe? Toda vez que eu faço aniversário, eu fiz esses dias, é um dos momentos da minha vida que eu me dedico a refletir um pouco mais. Eu já ministrei sobre isso várias vezes aqui, e eu sempre motivei a igreja a fazer isso rotineiramente, né, avaliar a própria vida, mas sempre que eu faço aniversário e sempre que é final de ano, eu me empenho um pouco mais em entender o momento que eu vivo e entender o que Deus quer me ensinar nesse tempo, né? Então eu estou com muitos pensamentos frescos, muitas reflexões, e eu quero muito compartilhar com você, e eu tenho certeza que assim como eu fui abençoado, você vai ser também, amém? Papai do céu, ainda diante do seu altar, eu me coloco diante de ti, Deus, e te peço, Deus, que o Senhor tome conta da minha mente, do meu coração, e me dê sabedoria, Deus, e que o Senhor fale através da minha boca, Pai, e que a igreja possa receber, Deus, e absorver aquilo que o Senhor tem ministrado nesse tempo, e que eu possa, Deus, ser uma ferramenta em suas mãos, em nome de Jesus, Pai, amém, amém. Queridos, eu cheguei no 41 e eu demorei para perceber isso, sabe? E o fator decisivo que fez eu realmente entender que eu cheguei no ENTA, foi a minha vista. Eu sempre enxerguei muito bem, e de repente eu comecei a notar que o meu braço foi se alongando, rapaz. E eu trabalho muito com alimentos, e eu sempre li muitos rótulos, e a lista de ingredientes começou a ficar difícil, enfim. E eu comecei a refletir muito a respeito da vida, do momento que eu estou, e foi nessa ocasião que Deus trouxe para mim. Eu já compartilhei com alguns amigos um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, mas Deus nunca para naquela primeira, né? Então parece que Deus vai lá e coloca uma sementinha no nosso coração, e essa sementinha vai crescendo, e a gente vai aumentando a profundidade do tema e do assunto. E o tema de hoje é frutos versus resultados. E eu refleti semanas sobre isso, né? E o que eu tenho para te trazer é que Deus, Ele não vai te julgar pelos seus resultados, mas pelos seus frutos. Essa é a minha ministração, podia terminar aqui. Deus não vai te julgar, te avaliar. Deus não vai ficar triste ou feliz pelos resultados da sua vida, mas pelos frutos. E se você parar para remoer esse tema, você vai ver que Ele vai te ensinar muitas coisas. Os homens, a sociedade, nós sim te julgamos pelo seu status, pelos seus resultados, por aquilo que você entrega. Mas Deus, Ele não se impressiona com o tamanho do seu apartamento. Deus, Ele não se impressiona com o carro que você anda, ou com a performance da sua empresa. Não, Deus, Ele está preocupado com os frutos que você gera. E repare como que a nossa vida, a nossa sociedade, ela nos força, ela nos motiva, e existe uma tendência muito forte em nós focarmos exclusivamente nos resultados que nós trazemos, e muitas vezes não nos preocuparmos com os frutos.
E, por favor, eu quero abrir um parênteses, que eu não estou te motivando a deixar de ter resultados. Eu desejo ter bons resultados na minha vida pessoal. Se você puder ter um apartamento melhor, glória a Deus por isso. Se você puder ter uma empresa de alta performance, glória a Deus por isso. Essa igreja motiva que você seja a melhor pessoa que você possa ser. Entregue e alcance os melhores resultados que você puder entregar. Então eu não estou negligenciando os resultados que você pode alcançar, mas eu quero dar ênfase aos frutos que talvez você não dá tanto foco, porque são eles que realmente importam no fim da sua vida. É isso que Deus vai querer saber, o que você produziu, e não quantos apartamentos você tem, ou quantos milhões tem na conta da sua empresa. Não, querido. E eu já quero aqui te entregar a diferença entre frutos e resultados, porque eu demorei horas para conseguir encontrar essa definição. E eu quero te entregar de mão beijada. Resultado é tudo aquilo que você gera para você, e fruto é tudo aquilo que você gera para o próximo. Tá aí? Olha que legal. Resultado é tudo aquilo que você gera para você, e fruto é tudo aquilo que você gera para o próximo. E eu repito, eu quero que você gere muitas coisas para você. Eu quero ter conforto para mim também, eu quero alcançar lugares mais altos, eu quero conquistar coisas que me tragam conforto, que me tragam tranquilidade, estabilidade. E Deus há de me ajudar que eu consiga alguns resultados. Mas o que de fato importa são frutos. Quando eu chegar na minha velhice e falar assim, o principal objetivo da minha vida, que eu já repeti inúmeras vezes aqui, eu não sei se alguns lembram, né? É viver a vida, combater o bom combate, guardar a fé. Esse é o objetivo principal que deveria ser o seu. Esse é o meu. Quando chegar esse momento, Deus vai querer ver os meus frutos e não os meus resultados. Aquilo que eu gerei para o meu próximo e não para mim. E depois você olha lá na sua Bíblia, os frutos da carne, os frutos do Espírito, você vai ver que tanto os frutos da carne quanto do Espírito, eles estão relacionados ao que a gente traz para o próximo, e não para a gente. Então esse é o meu desafio de vida. Isso é o que hoje eu quero me focar em melhorar. O meu objetivo é agradar a Deus. Eu quero muito entregar para Deus aquilo que Ele espera de mim. Eu tenho muito medo de chegar lá no céu e falar assim, e aí Deus, como que eu fui? Eu me aproximei daquilo que você esperava de mim? E daí Ele fala assim, não, Lucas, vem para cá, mas olha só os planos que eu tinha para você, eram muito mais do que você entregou. Sabe, eu quero cumprir os planos de Deus, porque hoje, na fase da vida que eu estou, eu já entendi o valor de Cristo na minha vida. E espero que você, caso ainda não tenha entendido, que você chegue lá. Que esse é o primeiro passo e o mais importante da sua vida, é você entender a importância de Cristo na sua vida. Se você ainda não entendeu isso, nada do que eu estou falando vai fazer sentido para você. Então, querido, aqui eu poderia terminar a minha pregação, a minha ministração. É isso, tá? É isso. Mas, posto isso, a gente começa com alguns desdobramentos. A gente começa a pensar em algumas consequências de se transformar nessa pessoa que Deus espera que eu me transforme. Existem alguns passos, existe uma caminhada, na verdade uma transformação. Ninguém nasce pronto, muito pelo contrário. Nós nascemos maus, nós somos egoístas por natureza. Nós desejamos o mal do vizinho, nós temos inveja do que ele tem. Nós nos magoamos com facilidade. Nós somos pessoas ruins por natureza. E existe um esforço que nós precisamos fazer
em Deus para nos transformarmos em pessoas parecidas com Cristo. Isso é a transformação. Isso é o que nós precisamos fazer para evoluir, para crescer em Deus. E esse é meu desejo sempre. Nós nunca alcançaremos, o padrão de Cristo, mas Ele é nosso alvo. Ele é nosso alvo, é Cristo. Eu peguei a definição de evoluir, de se transformar, é passar por um processo gradual de evolução ou transformação. O que eu quero te trazer, querido? Que a quantidade que você vai se transformar, que você vai evoluir para ser essa pessoa que Deus deseja, ela está relacionada com você e não com Cristo. Quem determina a profundidade do seu relacionamento com Deus é você. Lembra daquele trecho da Bíblia que fala sobre água sobre os tornozelos? E se você quiser intensificar o seu relacionamento com Deus, você caminha em direção a Ele. Então esse esforço de se aproximar de Deus e se transformar, ele vem de você e não de Deus. O rio de águas vivas que corre do trono, ele está lá, à disposição. E Deus, Ele deseja que você nade em águas profundas, amém? E eu quero estar cada vez mais em águas profundas. Espero que você também deseja isso. Agora, para isso, para nos aproximarmos da figura paterna de Jesus, para sermos semelhantes a Ele, não basta aceitar a Cristo no seu coração, naquela oração que você fez para convidá-lo para morar no seu peito. Não, é muito mais do que isso. Ali apenas começou a sua caminhada. E esse processo de transformação, de evolução, exige esforço. Esforço meu e seu. E sabe por que que as pessoas muitas vezes não evoluem, mesmo na igreja? Sabe por quê, querido? Refleti muito sobre isso. Porque as pessoas fazem o que gostam, o que sabem e o que estão acostumadas a fazer. É só isso que as pessoas querem fazer. O que gostam, o que sabem e o que estão acostumadas a fazer. E evoluir, eu acho que tem essa frase aí também, é fazer o que não gosta, o que não sabe e o que não está acostumado. Então, se você quer se transformar, muitas vezes você vai precisar fazer coisas que você não gosta, coisas que você não sabe, e coisas que você não está acostumado, que não faz parte da sua rotina. Porque se você não aprender algo novo, se você não tiver um comportamento novo, significa que você não evoluiu, você é o mesmo. Então tem pessoas que talvez estejam há décadas dentro da igreja, mas não mudaram, não se transformaram. Por quê? Porque ele não está disposto a fazer algo que ele não gosta. Ele não está disposto a fazer algo que ele não sabe. Ele não está disposto a mudar a rotina. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Eu pegando um exemplo de mim mesmo, um exemplo recente, que eu já compartilhei muitas vezes para a gente ganhar tempo, academia. Eu nunca fiz academia na vida. E eu não gostava, eu não sabia e eu não era acostumado. Então, para eu evoluir nessa área da minha vida, eu precisei aprender, estar disposto a fazer o que eu não gostava, o que eu não sabia e que não fazia parte da minha rotina. Agora você pode trazer isso para a Bíblia, você pode trazer isso para a área financeira, você pode trazer isso para a oração, você pode trazer isso para o seu casamento, você pode trazer isso para o seu trabalho. Você pede muito a Deus para que você tenha um casamento maravilhoso, mas você está fazendo algo para se tornar uma pessoa melhor nesse aspecto? Então a transformação, ela exige da gente evoluir.
se transformar em pessoas melhores do que somos. Essa é uma exigência. Caso contrário, caso não haja essas atitudes de fazer algo novo, de aprender algo novo, de criar uma rotina nova, então você é o mesmo. Você não saiu do lugar. Você não saiu das águas do seu joelho para águas da cintura. Para que isso aconteça, é necessário você evoluir. E entenda, querido, que evoluir não está relacionado com motivação, mas com disciplina. Sempre volta para a disciplina, né? Disciplina é algo muito frequente naquilo que eu tenho aprendido. Sabe por quê? Porque a motivação, ela está relacionada com a sua emoção, com o seu sentimento. E é legal demais você estar motivado, né? Eu quero que você encontre motivação, mas a motivação vem e vai. Ah, você quer motivação para estar em Cristo? Beleza, vem num culto de domingo, pastor Murilo faz uma baita de uma pregação e ele está aleluiado e o louvor tá pegando fogo, saindo fogo do raio dos olhos das pessoas e fumaça, e você sai daqui todo motivado. Mas terça-feira acabou a motivação. Se você esperar estar motivado para você estudar a Bíblia, meu irmão, quando é que você vai começar? Nossa, eu estou super motivado para fazer 30 flexões. Pai do céu. Você não faz 30 flexões por motivação. Você faz por disciplina. Enquanto você deixar que a sua vida seja governada por suas emoções, você jamais vai se transformar numa pessoa melhor do que você é. As emoções não podem ser o norte da sua vida, precisa ser a disciplina. E a disciplina, querido, ela está relacionada com um valor. Valor. Sabe por que eu faço 30 flexões? Não porque eu estou motivado, morrendo de vontade de fazer, mas porque eu dou valor ao corpo que Deus me deu, à saúde que Deus me deu. E eu sei que eu preciso cuidar do templo do Espírito, para que eu possa, quem sabe, ter o privilégio de ver os meus netos crescer, ou quem sabe os meus bisnetos. Por dar valor a isso, eu me submeto a fazer o que eu não gosto, o que eu não sei e o que eu não estou acostumado. Eu aprendi a ir na academia. Eu evoluí. Agora traga isso para qualquer área da sua vida. Entenda que se você não der valor para a sua saúde financeira, você jamais vai aprender coisas que você não sabe, que você não está acostumado e que você não gosta. Enquanto você não der valor para o que a Bíblia pode te ensinar, você jamais vai ter a emoção de ler a Bíblia. Nossa, não vejo a hora de chegar terça-feira à noite para eu entrar no quarto sozinho e ficar lendo a Bíblia por 2 horas. Sabe, eu não sei se a sua oração é essa, e se Deus te conceder essa graça, agradeça de joelhos. Mas via de regra não é assim. Nós estudamos a Bíblia porque sabemos do valor que ela tem. Então, querido, entenda, ter uma disciplina maior do que as suas emoções. Aprenda a não ser governado por suas motivações, porque você vai ser motivado todo dia a comer doce. E se você não ter a disciplina de regular a quantidade de açúcar que você come, você vai consumir muito mais do que você precisa, do que você deve. Você entende? Se você não ter a disciplina de ter um relacionamento diário com Deus,
e você só vai ter essa disciplina quando você entender o valor disso, você jamais vai ter motivação suficiente para sustentar esse princípio. Então, coloca isso no seu coração, que a motivação é seguir as emoções, os sentimentos, mas nós precisamos seguir valores, querido, valores. Nós precisamos dar valor ao que importa. E por quê? Porque eu dou valor ao meu Jesus, então eu me mantenho disciplinado aos princípios dele. Eu vou repetir. Porque eu dou valor ao meu relacionamento com Cristo, então eu me disciplino, eu permaneço disciplinado aos seus princípios. E você pode estender isso para tudo que você quiser. Porque eu dou valor à minha esposa, à minha família, então eu permaneço fiel àquilo que eu valorizo. Se você for motivado por emoções, você sai com qualquer mulher. Mas se você for motivado por valores, você tem a disciplina de permanecer fiel. A pergunta é: você valoriza a sua família? Você valoriza o seu Deus? Você valoriza o seu trabalho? Você valoriza a sua saúde? Se sim, então você precisa criar a disciplina de seguir aquilo que precisa ser seguido, de fazer aquilo que precisa ser feito. E esqueça as suas emoções, governe sobre as suas emoções, governe sobre as suas motivações. O que de fato importa são valores, e os valores são conquistados por disciplina. Amém? Então, para finalizar esse tópico, entenda que a motivação vem e vai. A disciplina é permanente. Eu vou repetir. A motivação, ela vem e vai. A disciplina, ela é permanente. E a motivação é sentimento. Motivação está relacionada com sentimento, com emoção, enquanto que a disciplina está relacionada com valores. Amém? Então, eu preciso de disciplina para me tornar a pessoa que Deus deseja que eu me torne. E esse é meu objetivo. Esse é a minha função. Amém? Posto isso, querido, entenda que Deus deseja que você nade em águas profundas, em todas as áreas da sua vida. E que essa caminhada, essa transformação, exige o seu esforço, a sua dedicação. Deus tem planos para você. Esses planos são bons, são perfeitos, são agradáveis, e para que você experimente, você precisa se transformar. Deus, sabendo que nós precisamos evoluir e crescer, Ele permite que a gente passe por dificuldades. Você já parou para se perguntar? Eu tenho certeza que sim. Poxa, se Deus é bom, é aquela pergunta que todo mundo faz. Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é meu Pai, né? Se a minha vida está nas mãos de Deus, por que Ele está me deixando passar por isso? Sabe por quê, querido? Porque Ele te ama. E porque Ele quer que você se transforme, que você cresça. Ele quer que o seu problema te leve para um lugar maior. Lembra daquela historinha que a gente sempre repete do Davi? Se o Davi não tivesse enfrentado o urso, o leão, ele não estaria pronto para enfrentar o Golias. Então Deus, ele quer Davi como rei. E para ter Davi como rei, ele precisa enfrentar um Golias. Sabe, Deus quer Daniel como governador. Para ele ser governador, ele precisa passar pela cova. É bom passar pela cova? É bom enfrentar um urso, um leão? É claro que não. Mas Deus, Ele permite que você passe pelo que você está passando. Se você ler na Bíblia, a Bíblia fala que Deus fez Ana estéril.
E a Ana, ela precisou fazer algumas coisas para ter Samuel. A Bíblia fala que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. A Bíblia, ela fala que foi Deus que fez a mãe de Sansão estéril também. Então, Deus, Ele permite que você passe por essa dificuldade que você está tendo. E eu comentei alguns dias atrás, se eu não me engano foi no Caverna, que todo mundo tem uma história triste para contar, querido. Sabe, todo mundo tem uma dificuldade. Se você acha que a sua vida é mais difícil que o teu irmão do teu lado, não é. Cada um vive um momento, cada um tem seus problemas, mas uma coisa eu te garanto, todo mundo aqui tem desafios. Todo mundo tem gigantes para atravessar. Ou se alguém não tem, levanta a mão que eu vou pedir para você colocar na minha cabeça. Todo mundo tem, gente. E deixa eu te falar, é Deus que permite. Sabe por quê? Porque Deus quer que você evolui. E agora eu quero que você coloque essa frase no seu coração. Que a dificuldade que você está passando é uma lição que vai se repetir até que você aprenda com ela. Eu vou repetir porque eu remoí bastante nessa frase. A dificuldade que você está passando é uma lição. E ela vai se repetir e se repetir até que você aprenda com ela. Até que você passe de fase. Até que você supere. Assim você é treinado. Assim você é transformado. Assim você é forjado para desafios ainda maiores. Para dar frutos melhores e que alcancem mais longe. Para se tornar uma árvore ainda mais enraizada, mais poderosa, que produz mais e mais pessoas serão abençoadas através da sua vida. Então, querida, a dificuldade que você está passando é uma lição que vai se repetir até que você aprenda com ela. Então, se Deus permite que você passe, por dificuldades, eu tenho outra dica para te dar, um parênteses. Aprenda que a felicidade não é ausência de problemas. A felicidade não é ausência de problemas, porque nunca vai ter. Nunca vai ter. Eu duvido você encontrar uma pessoa que não tem problemas. Problema na família, problema no emprego, problema na saúde, cada um tem um. Mas a felicidade, ela não é ausência de problemas, mas a habilidade de lidar e aprender com eles. Aprenda a desfrutar o caminho. Aprenda a ser feliz e aprender com as dificuldades que você está vivendo. E aqui eu quero ir para Paulo, Filipenses 4:11, por favor. Digo isto. Esse é o texto que ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, tá? Já vou te contar o final. Todo mundo gosta de falar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso ele fala assim, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada mais, nada menos do que Paulo, falando que ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer situação, a viver bem. Portanto, não fica se remoendo com erros do passado. Jesus já te perdoou. Amém? Ele já morreu pelos seus pecados. Então, aprenda com os seus erros do passado, não erre mais. Seja feliz com a dificuldade que você está tendo, lute contra ela, encare. Não finja que não existe o problema, não, o problema existe. Encare ele de frente, parte para cima. Parte para cima. Não fica empurrando com a barriga os problemas da sua vida. Faça o que for preciso para resolver os seus problemas. E daí vem o próximo. É assim. O próximo provavelmente é maior, porque agora você é mais forte. Aprenda a viver bem, independente das circunstâncias. E eu tenho uma esposa maravilhosa, sabe? Porque eu, como você,
eu errei demais. Eu fiz algumas besteiras que me custaram muito caro. Se eu não tivesse errado algumas coisas na minha vida, talvez eu estivesse numa situação melhor hoje. Mas talvez eu não tinha aprendido o que eu aprendi. Então a minha esposa, ela é muito enfática em quando ela me encontra remoendo mal por conta de decisões que eu tomei errado, ela fala: amor, esquece isso, vira a página, aprendemos, não erraremos mais. Ainda bem que foi ali, porque se fosse lá na frente, o problema seria maior. Ainda bem que você errou enquanto você era uma mudinha, porque quando você for uma árvore, se você errasse, seria muito mais prejuízo. Então, eu e minha esposa aprendemos uma frase que ela se repete em casa, que a gente pode até errar, mas a gente nunca perde, porque ou a gente acerta, ou a gente aprende. Eu vou repetir, eu posso até errar, mas eu nunca perco. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Então eu errei algumas coisas na vida, mas passou, sabe? Passou, eu aprendi e não vou mais errar. Então a gente precisa aprender a se desvencilhar das coisas que nos fizeram mal, dos erros que nós cometemos. Seja um pecado ou não seja um pecado. Os erros que eu cometi não foram pecados. Foram coisas que me prejudicaram do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da saúde. Se eu fosse um pouco menos burro, eu teria preservado meu joelho. Todo mundo sabe do meu problema com o joelho, que hoje não é mais problema, agora meu joelho está ótimo, glória a Deus por isso. Mas me custou muito caro em todos os aspectos. Eu gastei muito dinheiro com médicos, com exames, com fisioterapeutas. E eu não gastei apenas dinheiro, eu gastei muito tempo com sessões de fisioterapia, com viagens para Cuiabá. Eu senti muita dor. Eu quase desmaiei por algumas ocasiões. Se eu tivesse, parado um pouco antes, se eu não fosse tão teimoso quanto eu era, talvez o meu joelho estivesse íntegro. Mas eu não estaria ensinando isso para vocês. Então Deus sabe. Deus sabe. Eu aprendi. E eu não sei o que você errou. Mas vira a página. Vira a página. Ou você acerta, ou você aprende. Você nunca perde. Não considere perdido aquilo que você se arrepende de ter feito no passado. E para a gente caminhar nessa evolução que eu estou propondo, a gente precisa se submeter às coisas que Deus coloca na nossa vida. A gente precisa entender o que Deus está tentando ensinar, porque senão a dificuldade que você passa vai se repetir até você aprender com ela. Então eu não quero ficar repetindo fases da minha vida. Então se eu errei financeiramente, eu não quero errar mais, eu quero aprender com o meu erro. De preferência, eu quero aprender com o erro do outro, para que eu não precise errar. Esse é o motivo da igreja, é nós compartilharmos coisas preciosas que podem fazer total diferença na sua vida. Então, querido, veja bem que Deus, Ele permite sim, que a gente passe por aflições, assim dizia Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aprenda a viver bem em toda e qualquer situação. E já para entrar na caminhada final, viver bem. Eu não sei você, mas eu desejo demais, eu sou um apaixonado pela vida.
eu amo demais viver e ter emoções e experimentar. E a gente precisa, na nossa vida, saber conviver com problemas, administrá-los, aprender com eles e viver bem em toda e qualquer situação. E aqui eu quero abrir mais um parágrafo, porque é impossível você viver bem, viver contente, sem gratidão. Eu entro aqui numa palavra-chave: gratidão. Como é difícil ser grato, como as pessoas são ingratas, como o coração humano é tendencioso a não reconhecer o que é feito por ele. Se você aprender a reconhecer as dádivas de Deus para a sua vida, a dádiva dos seus irmãos, da sua igreja, da sua empresa, da sua família para você, então você ganha uma enorme capacidade de viver bem. Mas é muito difícil as pessoas reconhecerem aquilo que está sendo feito por elas. Então eu quero muito falar com você sobre esse tema. Eu quero assim muito te ensinar a fugir da ingratidão. E para isso eu quero te apresentar o ladrão da gratidão. Foi um apelido que eu dei. Um apelido que eu dei para um ciclo que eu aprendi com uma psicóloga. É muito legal, é muito interessante e faz parte do coração humano. E se você não fugir desse ladrão da gratidão, você não consegue ser feliz. E isso está completamente relacionado. Como que eu vou ser feliz se eu não sou grato pelo que está acontecendo comigo? E o contrário é verdadeiro. Quando eu enxergo a bênção de Deus para a minha vida, eu fico maravilhado, eu fico feliz demais. Quando eu enxergo o presente que a Naira me deu, eu pego nas mãos, eu fico feliz. Por quê? Porque eu ganhei um presente dela. Quando eu enxergo a promoção que a minha empresa me deu, eu falo, uau! Todo mundo fica feliz. Então, deixa eu te apresentar o ciclo, que é o destruidor da gratidão e dos relacionamentos, tá bom? O ciclo é o seguinte: a primeira vez que uma pessoa recebe algo bom, um presente, a primeira vez que você recebe algo bom da sua empresa, ou da sua igreja, ou da sua família, ou da sua mulher, ou de um amigo, seja lá quem for, sabe qual que é o sentimento que você tem no teu coração? Gratidão. É isso. Você fica contente, você fica alegre por aquele momento, porque você recebeu um presente. Só que daí, essa pessoa te dá pela segunda vez o presente. Agora, o sentimento que era de gratidão, ele já se transformou em expectativa. Agora já gerou no seu coração uma antecipação, porque você passou a imaginar que talvez você receba de novo. Afinal de contas, você recebeu da primeira, ficou super feliz, recebeu da segunda, então agora você criou uma expectativa. Quando você recebe pela terceira vez, sabe o que acontece? A tendência do coração humano é achar que tem mérito. Uau, eu mereço isso. A Naira me deu o presente terceira vez. Primeiro eu fiquei super feliz. Na segunda eu já criei expectativa. Olha só. Na terceira, nossa, eu mereço. Terceira vez que ela está me dando, eu estou entregando muito resultado para ela. Eu sou bonzinho para caramba. Ó, ela absorve o que está me usando. Eu mereço esse presente. Esse é o sentimento da terceira. Na quarta, querido, já passou para a dependência. Agora eu dependo dela continuar me dando esse presente. Agora, eu já não fico mais feliz com o presente que ela me deu, porque é a quarta vez que eu recebo. Se é a quarta vez que eu recebo, eu já sou dependente, eu já estou acostumado. Meu coração nem bate mais por isso. Eu perdi completamente o sentimento de gratidão e transformei ele numa dependência. Na quinta vez que ela me deu o presente, eu já sou um completo viciado.
e eu não consigo mais viver sem o presente dela. E se ela não me der, ela é um horror, a pior pessoa do planeta, que não me valoriza, que não enxerga a minha necessidade, onde já se viu. Ela está tirando o que é meu por direito. Essa é a tendência do coração do homem egoísta, que eu falei que nós somos. Essa é a tendência do ser humano, querido. É ter essa frequência de sentimentos, esse ciclo. Esse ciclo é o que acontece na maioria dos corações. E às vezes você está pensando aí agora, nossa, eu conheço uma pessoa que é assim. Eu também. Eu conheço algumas pessoas que são assim, inclusive dessa igreja. Mas eu quero trazer para mim. Será que eu não sou? Será que eu não estou com o coração ingrato? Então traz para a sua vida. Traz para a sua vida. Será que você não deixou de ser grato pela empresa que te deu um monte de treinamento, que te deu um monte de curso, que fez você crescer em vários aspectos? Mas daí aconteceu alguma coisinha que você não gosta mais da empresa. Ou então você foi promovido e promovido de novo, e agora esse ano você não foi promovido, agora você está dodói com o seu patrão, porque seu patrão não te valoriza. Será que você não é assim com o seu pai? Será que você não é assim com Deus? Então avalia muito o teu coração, querido. Avalia muito. Eu quero contar uma história que eu ouvi de um empresário essa semana. Tinha uma pessoa passando por muita necessidade. Estava na pior, financeiramente falando. Pai de família, alguns filhos, não tinha dinheiro para nada, quebrado, falido. Resolveu dar uma oportunidade para essa pessoa. E ela começou lá embaixo, na empresa, dando os primeiros passos. E essa pessoa agarrou a empresa e se dedicou e produziu e teve uma promoção. E daí ela passou para outra promoção e outra. E ela tinha um sentimento de muita gratidão, porque aquela foi a empresa que amparou ele, e ele cresceu, e ele foi tendo oportunidade, até que ele ficou com um baita de um salário. Salarião mesmo. Pessoa assim, feliz, produtiva, apaixonado, fazendo tudo que precisava fazer e com um sentimento maravilhoso com a empresa, porque foi a empresa que acolheu ele e permitiu que ele evoluísse. Até que chegou um dia que ele descobriu que o colega ganhava um tiquinho a mais. Acabou o amor. A motivação foi lá para o chão. Meu Deus, que injustiça. Eu sou melhor, por que ele ganha mais do que eu? Satanás entra aqui, ó. Coloca o iceberg, por favor. E daí, tudo o que a empresa fez, que é essa montanha debaixo d'água, a pessoa deixa de enxergar. E ela enxerga só a pontinha. E a pontinha é a ofensa, que talvez nem é ofensa. Afinal de contas, a empresa não tem a obrigação de te promover todo mês. O seu amigo não tem a obrigação de te dar presentes. As pessoas não têm a obrigação de te honrarem em público. Mas muitas vezes, é isso que você espera. Por quê? Porque o seu amigo te honrou em público 5 vezes. E você virou dependente. Você virou um viciado em receber honras do seu amigo. E daí aquela gratidão que você tinha por ele, porque ele te honrava, ela virou em expectativa, depois você passou a achar que você merecia, depois você ficou dependente, e então viciado.
e agora porque ele não te honrou em determinada circunstância, agora você está dodói com ele. E se você buscar aí no seu coração, você vai encontrar pessoas que você se afastou por causa da pontinha do iceberg. Talvez igrejas, talvez empresas, talvez família. Talvez você esqueceu daquele tio que você amava. Você amava o seu tio e você tem toda uma história de vida com ele. Ele te queria bem, ele te amava, ele cuidou de você, ele participou da sua infância, mas um belo dia ele brigou com você e ele fez você passar vergonha na frente dos seus amigos. Ele errou. E daí aquele pequeno deslize que representa a pontinha do iceberg foi o rótulo que você colocou nele e você se afastou dele por causa da pontinha do iceberg e você esqueceu tudo que você viveu durante toda a sua vida com ele. Você esqueceu todos os presentes que ele te deu, você esqueceu dos conselhos. Talvez seja seu pai que sofreu de sol a sol para te dar uma vida que ele não teve. Mas às vezes ele era um estúpido, não sabia conversar, às vezes ele era um grosso. E daí, essa pontinha do iceberg do seu pai fez você ter raiva dele e você esqueceu de tudo que ele fez por você. Ah, empresa, não vou nem falar de empresa. Quantas vezes, eu já estou na mesma empresa há muitos anos, como que a gente vê funcionários que receberam oportunidade e foram treinados para ser líder, e foram treinados para crescer, e tiveram cursos, e tiveram tudo que podia ter, todos os abonos salariais, mas daí o chefe falou grosso com ele, e ele resolveu enxergar a pontinha do iceberg. E assim, nós destruímos a nossa gratidão por tudo que as pessoas, as instituições, as empresas fizeram por nós. E você é uma pessoa amargurada e chata. Sabe por quê? Porque você não reconhece o favor alheio. Você é incapaz de enxergar o favor de Deus na sua vida. Então a gratidão, ela está diretamente ligada, relacionada com a sua felicidade. Se você for incapaz de enxergar as dádivas de Deus na sua vida, você jamais vai ser grato e feliz com Ele. Então aprenda, querida, aprenda a ter um coração grato. Eu falei isso no Semear ontem. Você já parou para agradecer a Deus por ter nascido no Brasil, o melhor país do mundo? Brasil é o melhor país do mundo. E se você tivesse nascido na África? Você acha que você estaria num lugar desse? Com ar-condicionado, com essa roupinha confortável que você tem, com a barriga cheia? Você estaria passando fome, tentando matar ratos para dar de jantar para o seu filho. E se você tivesse nascido na Coreia do Norte? E se você tivesse nascido na China? Ah, a China cresce pra caramba. Sim, cresce. Porque tem gente trabalhando 18 horas a troco de comida. Então só o fato de você ter nascido no Brasil é motivo de você agradecer demais a Deus. E se você parar para enxergar, você vai conseguir encontrar tantas coisas que são motivos de gratidão. A saúde que você tem, a roupa que você veste, a sua comida, o seu teto. Se você fizer qualquer pesquisinha na internet, você vai ver que você faz parte de uma minoria desse tamanho do mundo. Você é um dos grandes privilegiados do planeta. Faça essa pesquisa, coloca lá a sua renda, o que você tem, o lugar que você vive. Então, querido, por favor, aprenda a valorizar as pessoas, a ser grato por tudo que Deus tem feito. Porque eu tenho certeza que tem pessoas
ou empresas, ou quem sabe o pastor, que cometeu um errinho desse tamanho com você, e você perdeu a gratidão por tudo que foi feito antes. Quantas pessoas que já não receberam todo o apoio que você pode imaginar, todo, pessoas que foram abraçadas, que foram de todas as formas cuidadas, mas muitas vezes reclamam, e vão embora magoadas e falando mal, porque talvez ela achou que o pastor Lucas não deu a devida atenção, como se fosse que eu sou obrigado a dar atenção para alguém. Tempos atrás, eu zanguei com o pastor Jefferson. Por quê? Porque alguns jovens estavam chamando ele de madrugada. E ele estava se esforçando para responder, mas ele não conseguia, porque ele trabalha. E então, eu li algumas mensagens dos jovens reclamando, se queixando, questionando por que ele não respondeu a mensagem 2h. Falei, culpa sua. Então você olha como que esse jovem entrou no ciclo de, a primeira vez que o pastor respondeu é gratidão. Uau, olha só, o pastor está me dando atenção. A segunda virou expectativa. A terceira é mérito. Eu tenho direito, eu mereço ser atendido, a hora que for pelo pastor. Até que virou vício. Se ele não me responder a hora que eu preciso, então eu estou dodói, então eu saio da igreja e vou para outra. Quantas vezes nós não podemos ter feito isso com algum parente, com algum familiar, com a esposa, com a empresa, com o pastor? Precisamos evoluir, queridos. Precisamos nos aproximar de Cristo. Precisamos ser mais parecidos com Ele, mortos para esses sentimentos tolos, pequenos e medíocres. E a gente precisa buscar águas profundas para darmos mais frutos, para parecermos mais com Cristo. Amém? Resumindo, não transforme essa pontinha de iceberg no conteúdo completo. Existem, queridos, pessoas, empresas, instituições que te fizeram bem, que te fizeram muito bem durante uma vida, mas talvez em algum momento escorregou, talvez em algum momento fez alguma coisa que você não gostou, e você deixou toda a gratidão de lado, você esqueceu tudo que foi feito, e você só enxerga aquilo que está à mostra. Você só enxerga a pontinha que ficou exposta. E você rotula aquele tio de malvado, não quero mais relacionamento com ele, porque ele fez eu passar vergonha na frente dos meus amigos. E você deixa de lado uma vida de gratidão que você deveria ter. Resumindo a minha proposta, querido, tudo que eu disse até aqui: frutos versus resultados. Essa é a palavra. Precisamos focar em frutos, por um motivo muito simples: agradar a Deus. Amém? Eu estou finalizando a minha ministração. Eu quero te relembrar que Deus, Ele não se impressiona com o seu apartamento. Deus Ele fica feliz com o seu conforto. Deus é bom e Ele deseja que a gente seja próspero de todas as formas possíveis e imagináveis. Entendeu? Mas Ele não se impressiona com os seus resultados, Ele vai te julgar pelos seus frutos. Então eu preciso evoluir, eu preciso me transformar. E para isso, muitas vezes, eu preciso fazer o que eu não gosto, o que eu não sei e o que eu não estou acostumado. Eu preciso de disciplina para me evoluir, para me transformar, para ser essa pessoa que Deus deseja que eu seja. E para eu ser essa pessoa,
Deus permite que eu passe por dificuldades. Deus permite que você viva isso que você está vivendo. E você precisa aprender a passar de fase. Senão essa dificuldade vai se repetir até que você aprenda. Aprenda a viver bem em toda e qualquer circunstância. Aprenda a ser feliz. E para ser feliz, para ter tudo posso naquele que me fortalece, você precisa ter gratidão. Sem a gratidão, você jamais vai viver bem. E eu finalizo te lembrando do ciclo. Não deixe o ciclo, o ladrão da gratidão, roubar a sua felicidade. Eu vou repetir. Não deixe o ladrão da felicidade, o ciclo que eu te expliquei, roubar a sua felicidade. Amém? Que Deus te abençoe. Eu gostaria que você ficasse de pé para cantar essa canção. Essa canção tem tudo a ver com o que nós ministramos. E eu encerro por aqui compartilhando, feliz, aquilo que Deus tem me ensinado. E eu espero que você tenha sido abençoado com isso. Amém? Glória a Deus.